Boa tarde, muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sintam-se abraçados e acolhidos. E que bom que nesta tarde decidimos estar aqui para ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus, o que os Espíritos nos trouxeram através da codificação de Allan Kardec. Tenho certeza que todos nós já sentimos os efeitos disso na nossa vida. Por isso, decidimos estar aqui, reunidos, esses corações reunidos, para fazer reflexões acerca, então, destes ensinamentos de Jesus. Que Ele possa abençoar a cada um de nós. Convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Amigo Jesus, é com gratidão e alegria que estamos aqui hoje. Possamos manter nossas mentes elevadas, nosso sentimento elevado, conectados à espiritualidade amiga que nos incentivou a vir a este encontro, mesmo que virtual e presencial também. Que possamos aprender de alguma forma o que aqui for dito e principalmente praticar na nossa vida. Por isso, mestre amigo, o sentimento é de gratidão e o pedido é de paz a cada um de nós. Que assim seja. Hoje nós falaremos sobre um tema que nós temos ouvido falar bastante e também, infelizmente, praticamos bastante. Nós vamos falar sobre a cólera, sobre a raiva. E a cólera, ela está lá no capítulo 9, o trecho que nós vamos estudar aqui, está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que desejarem, então, ler na íntegra este conteúdo, está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um pequeno trecho para que a gente consiga guiar nosso trabalho e em seguida, então, a gente vai conversando sobre esse trecho, tá? O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. A raiva. Podemos substituir a palavra cólera pela raiva. Analisando aqui esse pequeno trecho, a gente poderia ficar só aqui, a nossa exposição inteira. Pensando que o orgulho, então, nos leva a crer que somos mais do que realmente somos. E nos considerarmos mais importantes, intelectualmente ou moralmente, do que os nossos irmãos. E aí a gente pode perguntar assim, fazer uma reflexão, né? Cada um de nós. Qual é a nossa natureza? Qual é a tua natureza? É raivosa? É irritada? Eu sou bondoso? Eu sou calmo? Será que nós somos algo só, alguma coisa só? Será que nós somos, a natureza é uma só? Eu sou um ser irritado e é isso que me define. Ou não, eu já sou calmo, já sou tranquilo e nada mais ocorre com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então Kardec pergunta aos espíritos, né? Será que eu fui criado mal, irritado, um exemplo, raivoso? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade,
passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Analisando essa resposta, nós já conseguimos entender então que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, e temos o mesmo destino também, que é sermos espíritos puros. Mas nós partimos do mesmo princípio e aos poucos vamos conhecendo a verdade, assim como uma criança. É ou não é assim com a criança? A criança, ela não sabe tudo de uma vez só, aquilo é gradual. A gente não consegue exigir de uma criança de 3, 4 anos aquilo que a gente exige de um adolescente de 14, 15 anos. Então, da mesma forma. E como é que esse esclarecimento vai surgindo, então? Através da reencarnação. E nessas reencarnações, vamos passando pelas provas que Deus nos impõe. E conforme passamos por essas provas, adquirimos este conhecimento e estamos então ficaremos melhores preparados para uma próxima. Então todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra temos um propósito. Qual é este propósito? Evoluir. Evoluir. E nós utilizamos das experiências das outras reencarnações essa bagagem de sentimentos, de emoções, de histórias de vida, tudo que nos aconteceu está registrado, as nossas dores, né? Então, conforme a gente vai passando por isso, está registrado no nosso ser, na próxima reencarnação a gente traz essa bagagem. Emoções, eu falei aqui. Kardec, na questão 907, ele pergunta aos espíritos: será substancialmente o mau princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aqui paixões a gente pode substituir pela palavra emoção. Então, quando Kardec se refere a paixão, ele está falando de emoção. Então, ele está perguntando se as paixões são ruins, se as emoções são ruins. Para a gente entender aqui o contexto da pergunta. E os espíritos respondem: não, a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso delas é que é a causa do mal. Então, descodificando também a resposta, os espíritos nos dizem: o problema não é a emoção, né? É o excesso, o que a gente faz com essa emoção. E aí ainda ele continua: mas como saber o limite? Como é que eu sei quando uma paixão deixa de ser boa para se tornar má? E aí os espíritos respondem, lá na 908: as paixões ou as emoções são como um corcel. Corcel seria o cavalo, né? O cavalo. Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de se governar e que dá resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, né, resumindo aqui, nós podemos e devemos e necessitamos sentir as emoções. Nós temos que ter cuidado quando nós nos deixamos envolver e dominar por elas. Quando as emoções nos dominam, aí sim elas se tornam más, dependendo do que a gente faz com ela. Jesus disse: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Como é que eu posso querer evoluir, desenvolver a minha mansuetude, se esse cavalo, né, esse corcel me domina? Se eu não consigo controlar nem mesmo as minhas emoções, como eu posso desenvolver a mansuetude, o amor ao próximo, reconhecer no outro meu irmão? E não é difícil nós perdermos o controle. Não é difícil nós nos tornarmos animais irracionais e agir de maneira primitiva, né? Muitas vezes nós nem nos reconhecemos
quando estamos tomados pela raiva. Nós falávamos isso aqui mais cedo. Trânsito é um belo exemplo disso, né? Então, se alguém está na minha frente muito devagar, a gente reclama. Esse motorista não sai da minha frente, aquela coisa toda. Se está muito rápido, olha lá, faz ultrapassagem, aquela coisa toda. Então, nós temos que cuidar nas nossas atitudes diárias. Outro exemplo, time de futebol. Time de futebol é clássico, a gente também sempre traz esse exemplo, porque ele desenvolve muito essa questão da cólera, da raiva, por causa do nosso orgulho. Porque eu não posso admitir que o meu adversário seja melhor, né, do que o meu time. Então ocorrem brigas, ocorrem discussões. Não é de agora que a gente tem visto tudo isso aí que a gente está vendo na televisão. Há quantas décadas a gente já ouve, né, essa violência toda em função de futebol? Outro exemplo, política. Política também é um tema que nós temos que cuidar e evitar conflitos entre amigos, ali, discussões na família. Isso não significa que a gente fica alheio, pelo contrário, nós temos obrigação de entender de política, de saber o que está acontecendo no nosso país e também em outros países. Mas muito cuidado para que quando a gente for falar, a gente não ferir o outro. E aí sim pode ocorrer ali já uma briga, né? E Kardec nos orienta. Lá na Revista Espírita de 1862, ele faz um alerta aos espíritas sobre a política. Podendo evitar, para não ferir suscessibilidade, não melindres, evita falar disso. Evita. Porque ainda não conseguimos ouvir o outro. É a nossa vontade que vale, nós somos certos, nós estamos com a razão, então vamos evitar essa situação para evitar aí, então, né, a raiva, a briga. E quando acontece isso, esses desentendimentos, em qualquer situação, que eu falei desses exemplos aqui que eu dei, ocorre a perda da razão. A gente já não age. O que a gente faz? A gente reage, né? Quando estamos assim com aquela crise de raiva, com muita raiva, o nosso instinto primitivo, ele se manifesta ao máximo. E nós realmente, como eu disse antes, parecemos animais irracionais. Então nós mudamos de cor, a voz muda, a gente fica com o olho arregalado. Vai dizer, quantas vezes nós ferimos emocionalmente pessoas que foram contrárias, né, algum motivo a nós, e nós ferimos, e nós deixamos marcas profundas nessas pessoas. Ou quantas vezes fomos feridos também, porque alguém foi agressivo demais, mexeu naquela ferida que no momento não tinha nada a ver, e às vezes é por pequenos motivos. E mais, geralmente nós fizemos isso com quem mais amamos, porque nós temos intimidade. Então, com aquelas pessoas que a gente tem intimidade, pode ser que a gente fique com raiva, assim, colerizado, fale coisas devido à intimidade. Mas não são as pessoas que a gente mais ama. Por quê que então fazemos isso? Então temos que estar atentos, porque seja com amigos, seja com familiares, depois vem o arrependimento. Ou com o filho, que a gente exagera por causa do orgulho, por causa do nosso egoísmo, de achar que aquela criatura é minha, eu tenho posse dela, então eu vou fazer que ela entenda, nem que seja na força, o que eu quero dizer. E usamos o caminho errado, não o caminho do amor, o caminho do diálogo. E aí depois, essas marcas profundas podem ficar nessas criaturas. E para resolver isso aí é um caminho muito mais difícil. Então que a gente fique alerta, né? O que desencadeia essa cólera, essa raiva dentro de mim? Nós temos que pensar. Porque depois que foi dito, é mais difícil sim de consertar.
E palavras doem muito mais, muitas vezes, do que o próprio físico, né? Difere emocionalmente. E quando estamos neste estado de raiva, nós podemos também, nós como sociedade, né, como humanidade, cometer desatinos. Quantas coisas a gente ouve aí na televisão, no rádio? Desatinos. E a criatura até é uma pessoa assim que aparentemente ela é equilibrada, ela não... e vai lá e comete um desatino. Por quê? E pode estragar a vida inteira dela, porque deixou esse instinto primitivo, essa emoção tomar conta. Porque nós ainda estamos muito ligados aos instintos, muito ligados aos instintos. E é um assunto que a gente pode assim desenvolver bastante, porque muitas vezes também a gente está fomentando a cólera e nem se dá conta. Por exemplo, rede social é bom, nos traz informação, Eu poder me conectar com as pessoas é bom, ótimo, né? Praticamente de graça. E tem internet, fala com a pessoa lá do outro lado do mundo. Mas e o conteúdo disso? O que eu estou fazendo com isso? Então a ferramenta, ela é maravilhosa. Mas será que eu não estou ali enviando mensagens de ódio que podem desencadear raiva nas pessoas, né? Ou fofoca, maledicência? O que eu faço com a minha rede social? O que eu faço com essa ferramenta que eu poderia estar usando para o bem, para o progresso, para a paz que nós tanto queremos, que nós tanto falamos, mas que ainda, infelizmente, pouco conseguimos praticar. Ah, mas eu pratico. Não, mas eu quero. É que chegou a hora da gente parar de querer. A gente tem que ter vontade para fazer acontecer, né? Então, cuidar também nessas questões de rede social para ver até que ponto eu estou também passando para frente informações que vão poluir, que vão fomentar guerra, nem que seja uma guerra interna. Cuidado, muito cuidado. Vou ler aqui a segunda parte aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, procurai a origem destes acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e quase sempre encontrareis com base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem se curvar. Então é o orgulho, geralmente, que faz isso aí, né? A cólera, ela é fruto do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque quando sou contrariada, normalmente, eu sinto raiva. Aquela raiva. E dependendo do ponto que me pega, é jogar gasolina na fogueira, né? E dependendo do estado emocional também. E tem mais. Quando nós sentimos essa cólera, essa raiva, há produção no nosso corpo de adrenalina. Grande produção de adrenalina. E isso aumenta a nossa força física, nós ficamos alertas e preparados para a luta. Mas nós lemos lá no início da exposição que se nós temos esta emoção em nós, se Deus colocou essa emoção em nós, é sinal de que para alguma coisa ela serve, né? Então nós precisamos disso, nós precisávamos principalmente isso quando éramos primitivos para estarmos preparados para a luta. Ora, se há essa adrenalina na nossa corrente sanguínea, essa mudança, né, bruta, e nós ficamos alertos para lutar, há de haver um propósito. Mas será que nós precisamos tanto assim hoje em dia dessa adrenalina para sobrevivermos? Essa emoção permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, porque evoluímos e estamos aqui hoje.
mas com a mente, a nossa inteligência desenvolvida também. Nós não precisamos mais nos defender a todo momento. Se eu estou na fila de um banco e a pessoa que está ali no caixa está demorado, ou alguém chegou ali e não consegue terminar suas atividades, né? E aí eu já fico bravo. Será que é uma situação de perigo aquilo ali para mim? Para ter tanta adrenalina assim e eu ficar tão raivosa? Não tem situação de perigo nenhuma. Engarrafamento. O engarrafamento que nós estamos, de repente trancou tudo. Há situação de perigo naquilo ali? Não. Não há situação de perigo. Eu não preciso dessa raiva toda, porque aquilo ali não precisa, não é uma situação que está me oferecendo perigo. Se alguém não é do meu time, ou se o teu partido não é o mesmo que o meu político, tu tá em situação de perigo? Não. Então por que nós nos ferimos tanto e nos enraivecemos tanto? É orgulho, gente. E nós desperdiçamos muita energia, muito fluido vital, muita vida quando nós queimamos com esse sentimento. Porque aquilo fica no nosso peito, fica no nosso coração. E aí a gente vai gastando nossa vida, que não precisa. A vida é maravilhosa, não precisa, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para evoluir com as nossas provas, já bastam as nossas provas. Todos nós temos provas, diariamente. Nós não precisamos desperdiçar a nossa vida. Essa maravilhosa vida que cada um tem, essa oportunidade de progredir. Então, são reflexões que todos precisamos fazer. Alguns de nós já conseguem controlar essa emoção. Não são todas, né? E nós temos que cuidar para não ir por esse caminho aí. Porque a gente ter essa emoção é normal, deixa ela passar, espera um pouquinho, toma uma aguinha e vai de novo. Né? Existe gente que fica com essa emoção o tempo inteiro. O tempo inteiro tá acordado, tá assim, tá raivoso, tá nervoso, tá preocupado, tá xingando. Imagina, gente, isso aí corrói a saúde da gente, corrói o corpo da gente. A gente não se dá conta. Mas alguns já conseguem, então, controlar a emoção. Então, essas pessoas não se abalam, entendem que é muita pretensão ser querido e amado por todos, entendidos por todos. Aqueles que acham que estão aqui no mundo e vão ser queridos e amados por todos, podem tirar o cavalinho da chuva, né? Não tem como. E entender isso é sinal de maturidade espiritual. E aí, quando eu entendo isso, fica mais fácil. A gente já não entra tanto, a gente se coloca num outro ponto de vista, que a gente já não se abala por pouca coisa. Já não fica com essas crises de raiva. Pessoas maduras se relacionam de forma fraterna. Então elas reconhecem no próximo um irmão, sim. Com deficiências, sim. Assim como eu. E aí também a gente pensa, vou deixar isso assim, não vou me prejudicar e nem prejudicar ele, porque todos nós estamos na caminhada, todos nós temos nossas dores, né? E não julgar, deixa o outro ser assim, deixa. É uma questão que ele, no tempo dele, vai resolver, não vai ser eu que vou convencer. Isso nos traz um grande alívio também. Mas para que a gente chegue nesse nível de tranquilidade, de serenidade, é necessária a vontade. Querer se libertar dessa emoção, né? Não que ela não vá mais acontecer, porque como foi falado aqui, nós temos que coordenar essa emoção, controlar. Ela vai passar por nós muitas vezes, mas nós não vamos deixar que ela nos domine. É isso, é esse o segredo, né? Achar assim, eu nunca mais vou sentir raiva. Não, eu já aprendi. É até a inocência. Porque, mais uma vez eu digo, se nós temos essa emoção, é porque precisamos dela. Então, tudo acontece, tudo, nosso melhoramento acontece pela vontade que estamos querendo, né, que estamos tendo de melhorar, de me libertar
dessa cólera, desse sentimento que nos faz tanto mal. Existem pessoas também que já se acostumaram a ser pessoas raivosas. Já se acostumaram. Então elas meio que se alimentam daquilo ali. É muito triste, mas a gente também tem que respeitar. Vai chegar o momento do despertar dela, né? E aí, geralmente, essas pessoas ficam doentes e não conseguem arrumar a explicação, mas por quê? Eu vou no médico, faço os meus exames, tá sempre tudo alterado. Ora, cuida da tua emoção, ressignifica, muda, altera a tua vibração, que tudo melhora. Principalmente a nossa saúde do corpo físico e o nosso espírito fica mais leve e vai se encaminhando, então, cada vez mais a Deus e ao progresso. E a gente vai deixando o nosso planeta melhor, né? Então, essa reforma íntima que tanto a gente fala, o que que é? É olhar para dentro. É se olhar. O que que desencadeia esse sentimento da raiva em mim? O que que eu posso melhorar? O que que eu posso estar fazendo de errado? Por que que eu estou dando tanta bola para isso? Nos analisarmos, né? Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Termos vigilância. Não tem porquê a gente ter todo esse estresse, a gente tá sempre nessa loucura, a gente precisa parar. Quando a gente parar e fazermos o que estamos fazendo aqui hoje, buscando, né, a palavra, buscando o que os espíritos nos trazem, nos trouxeram, a gente está aqui tentando se harmonizar e aos poucos a gente vai se harmonizando e vai ficando mais tranquilo, e quando a gente vê, a gente já criou um hábito de relevar e de não dar tanta importância para essas coisas pequenas que não levam a nada. Não é jogando as coisas longe, não é quebrando tudo, não é xingando todo mundo, não é ferindo aquele que amamos que nós vamos conseguir paz. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E na questão 919, o Kardec pergunta, mas qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao afastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec questiona de novo, na 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Como que eu faço para me conhecer melhor? E a resposta, qual é na 919? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Essa mensagem que deu foi Santo Agostinho, tá? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele em que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então fica aí uma forma, né, de vermos se estamos fazendo a coisa certa ou não. Vamos analisar. Lá no fim do dia, antes de nós dormirmos, vamos orar, pedir proteção a Deus, mas também nos perguntar, o que eu fiz de bom hoje? O que não foi tão legal? Como é que eu posso ajustar isso? Essa análise é fácil de ser feita, tá? Não requer grandes sacrifícios e isso vai nos fazer progredir. E é uma responsabilidade muito grande quando nós já sabemos dessas informações que os Espíritos nos trouxeram. Não podemos mais usar a desculpa que não sabemos. A cólera, a raiva, ela é contrária à lei de amor, né? Não faz parte, eu não posso me dizer cristã, dizer que eu sou uma pessoa humilde, caridosa, sou uma pessoa raivosa. Não combina, gente. Nós temos que melhorar isso aí. No Evangelho, no capítulo 10, também os Espíritos nos dizem que ódio e rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Jesus foi exemplo de mansuetude. Então, nós temos que seguir o seu exemplo.
E o Espiritismo nos traz que todas as nossas virtudes, que todos os nossos vícios estão onde? Estão no espírito. E nós somos criaturas imortais. Então que a gente consiga, a partir dessa reencarnação, melhorar esses nossos vícios e aumentar então as nossas virtudes, melhorar, aprimorar as nossas virtudes, porque nós podemos, nós temos força. E para encerrar, vou ler um trecho de uma psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que diz: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que tua tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam em todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais, que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Harmonizarás ainda mais a tua alma. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme, o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que a gente consiga levar essa última frase aqui, ó. Viver de qualquer modo é para todo mundo. E levando a vida. Nós não. Nós queremos algo a mais. Viver em paz consigo mesmo é serviço para poucos. E o que nós queremos? Nós não queremos isso? Viver em paz, gente. É isso que a gente procura, essa paz. E que possamos, então, ser instrumentos dessa paz em todo lugar que estivermos. Agradeço muito a paciência de vocês e vamos nos encaminhando, então, para o final. Convido a quem desejar. Hoje à noite nós temos o Evangelho no Lar, que é uma atividade que a nossa Casa Espírita tem, às 21 horas. Ela ocorre de maneira virtual. Aqueles que desejarem, coloquem um recadinho aqui no Facebook ou nos procurem na recepção, que a gente vai incluir nesse grupo de famílias que convida Jesus a estar em seus lares. Vamos então à nossa prece final. Peço que me acompanhe na prece, momento em que será aplicado o passe. Senhor, agradecemos esta tarde que tivemos de aprendizado e reflexões. Que possamos agora receber este passe espiritual e renovar nossa esperança, a saúde do nosso corpo físico, mental, e também que o nosso espírito se torne mais luminoso e consciente. E que aqueles a quem estivermos endereçando o nosso pensamento neste momento também receba estes benefícios. Com gratidão e fé, encerramos a atividade desta tarde. Que assim seja.